Olá, estamos na casa de uma pessoa que entre o YouTube e redes sociais conseguiu reunir 3 milhões e meio de pessoas dando dicas de português por meio de memes, vídeos e postagens curtas, porque a ideia é simplificar e ensinar. Somos hoje recebidos então pelo professor Noslen, que aqui recebe toda a equipe do Show Gastronômico. Obrigado pelo convite, né? E pela visita também. Imagine, nós aqui agradecemos. E pela Ju, Tudo bem, a chefe Juliana Fagundes, que vai preparar o quê, Juliana? A gente vai preparar um prato que nós estávamos discutindo até agora. Primeiramente, muito obrigada por receber a gente de novo. É um prazer imenso estar com vocês de novo na casa do professor Noslen. A gente ficou conversando aqui, uma conversa já divertidíssima. Então vai ser muito assunto e a receita é uma receita deliciosa que é conhecida como mac and cheese ou nosso macarrão com queijo. Por que a gente não pegou, né, o mac and cheese? É uma receita do Canadá, típica do Canadá, mas se a gente falasse macarrão com queijo, quem que se anima? É só um macarrão com queijo, né? Você imagina que vai fazer o macarrão, joga um queijinho em cima e vai. Não, esse é gratinado, ele é úmido, ele é perfeito para essa semana. A gente teve uma semana fria, gelada, então é um macarrão que ele sai quentinho, gratinado, derretendo, aquece e abraça como as nossas receitas sempre são. Imperdível, se eu fosse você, continuaria aí. Eu vou deixar esses dois à vontade. Até mais, falamos e fique com a gente. Muito bem, né? Mac and cheese, até foi interessante você falar mac and cheese, porque a gente usa muito o inglês para isso, né? O inglês ela é uma língua universal, né? E ela é uma língua especialmente para a parte de business, de negócios. E por ser universal e por ser também simples de aprendizagem. A língua inglesa é uma das mais fáceis de se aprender. Diferente da língua portuguesa, que já não é o caso, é um pouquinho mais elaborada para se aprender. Então o uso do inglês para os negócios, é por isso que ela virou uma língua universal. E falar mac and cheese é bem isso, né? Um pouco dessa globalização, dessa coisa que chega aí para nós. E nós temos muitos estrangeirismos aqui no Brasil, e já está cada vez mais normal. Por exemplo, show gastronômico. O show é uma palavra que vem do inglês também, fica essa ideia de evento, mas eu falo mais dela depois no finalzinho mais da nossa conversa. Pessoal, vocês já viram que vai ser demais, né? Eu já falei pro professor Noslen que me corrija, né? Mas ele falou que tá tudo bem, ó. Coloquialmente, conversando. Então os meus nés estão garantidos, porque eu cheguei aqui achando que ele ia me dar uma solução para não falar né? Mas ele falou que, ok, o que a gente tem que tomar cuidado? Com escrever certinho. Então, para escrever certinho, ler. E eu acho que foi muito fácil, né? Esses 3 milhões e meio de seguidores, foi um negócio assim, sou professor, já entrei bombando, né? Com certeza não, né? Com certeza não foi nada fácil e não é, né? E não é. O pessoal que está agora vivendo essa pandemia toda, os professores especialmente que tiveram que entrar para a internet meio que na marra, estão vendo que não é tão simples trabalhar na internet. E não é mesmo. Então, desde o começo, desde que eu comecei a trabalhar com a internet, foi uma insistência. Tive que ter muita resiliência no processo todo. Começar a postar aulas e acreditar que essas aulas iam impactar pessoas, foi um processo de realmente resiliência. E eu comecei a fazer isso por uma coisa bem interessante. Eu trabalhava em sala de aula, como qualquer professor, e ainda trabalho em sala de aula, tenho uma escola que eu trabalho, mas na época eu trabalhava em 7 escolas. 7 escolas, e eu vi muitos alunos ali com o celular na mão, o tempo todo, que é o que acontece hoje também. E eu falei, poxa, já que o aluno está com o celular na mão, em vez de eu tirar o celular do aluno, eu vou usar o celular a meu favor. Qual foi o melhor jeito de usar o celular a meu favor? Foi levar a língua portuguesa para dentro do celular. Eu pensei, bom, vou levar a língua portuguesa para dentro do celular, mais cedo ou mais tarde esse aluno vai me encontrar, ele pode gostar da maneira que eu dou aula ou não. É essa democratização da internet, né, que ela faz. Eu falei, mas vou colocar aula lá. E por incrível que pareça, em basicamente 5 anos, o meu canal cresceu a ponto de estar quase com 3 milhões de inscritos agora e 3 milhões de pessoas assistindo aula de língua portuguesa. É meio surreal pensar em tudo isso. É muito bacana, muito bacana. Eu tive o prazer de assistir alguns, achei assim, fácil, né? Entra no ouvido da gente, porque eu falo assim, tem coisas que são chatas, né? Sim. E eu vejo outra coisa que a gente conversando aqui, são aulas de curta duração. Isso. Então você não chega a ficar cansado, aquilo não fica maçante. Porque eu tenho um filho de 13 anos. E a briga é essa. Estuda pra prova, na véspera, né? Eu falo assim, é todo mundo peru, né? Morre na véspera ali, né? E se você passa esse conteúdo com 3 milhões de pessoas e as pessoas continuam, é porque o conteúdo é bom. Já é uma prova de que existe uma resiliência em as pessoas ficarem, voltarem, expandir isso, né? E a minha ideia sempre foi essa mesmo, de ser uma aula bem objetiva, bem rápida, com muito bom humor o tempo todo, não usando palavras
toda uma fala empolada, né? Então, não, a ideia é usar a linguagem do dia a dia, a linguagem do cotidiano, aquela que a gente usa no nosso dia a dia, na conversa informal, para aproximar o informal do formal. Essa foi sempre a minha ideia. Então eu faço muita paródia, eu uso musiquinha, eu canto musiquinha para decorar as regras de crase, de decorar as preposições. Então faço um monte de musiquinha, tem até uns vídeos bem elaborados lá, uns clipes com as musiquinhas. Eu uso muito do bom humor, tirar sarro de mim mesmo durante um exemplo de uma oração para que a pessoa entenda. E então sempre a ideia foi ser sucinto, objetivo, ser um facilitador da língua portuguesa. Desde sempre a minha ideia como professor, como profissional, é ser um facilitador da língua portuguesa. Então a ideia do canal foi exatamente essa. Então em vez de fazer uma aula de meia hora, eu faço uma aula de 10 minutos com o mesmo conteúdo que eu teria numa aula presencial de meia hora, 40 minutos. E isso é um desafio também, porque eu tenho que ficar o tempo todo ali... Tem que ser muito bom, né? Assim, não vou dizer de mim mesmo, mas eu procuro ter uma dinamicidade grande na aula ali, sabe? De buscar entregar um conteúdo de qualidade. E isso que é legal também, eu posso entregar um conteúdo de qualidade, tanto para o cara que está numa escola particular ou numa escola pública, desde que ele tenha acesso à internet. Até para concursados, Para né? concurseiros também, com certeza. Concurseiros... Concursados, o cara não sabe estudar, né? O concurseiro também usa bastante. Se estudar, se ver o canal, vai passar. Então a ideia é sempre essa, ser um facilitador de objetividade mesmo na maneira de explicar. E tem dado certo, tem dado muito certo, muito feliz com o projeto todo. Tanto que esse projeto deu vários outros frutos, depois que a internet, que o meu canal no YouTube bombou aí, cresceu. Eu abri um Instagram, eu abri Facebook, Twitter, tem todas as redes sociais. Se digitar lá, @professor Noslen, você vai me encontrar em todas as redes sociais. E também tem o meu site, que aí eu criei um curso de língua portuguesa com a minha didática, com a minha dinâmica, com o material próprio que eu desenvolvi, para que as pessoas possam aí entrar nesse site, que é professornoslen.com.br, e lá você tem toda a gramática do zero ao aprofundado, tem literatura, interpretação de texto e redação também. Eu acho que a redação hoje, eu fico pensando assim, não sou professora nada, mas pelo que a gente acompanha, é o calcanhar de Aquiles. Porque o que acontece? Até a gente estava conversando agora há pouco, né? Você falou, pô, uma coisa é a gente conversar, falar, essa fala livre que a gente tem, outra coisa é eu transcrever o que eu falo, que é a redação. E aí que tá o problema. Se eu transcrevo aquilo que eu falo, daí não deu certo. Então eu posso usar várias gírias aqui contigo, posso usar várias coisas com você para a gente se comunicar. Mas na hora da linguagem formal, que é a redação em si, eu preciso dominar as regras gramaticais, eu preciso dominar a escrita norma culta. Então é isso que a gente busca fazer dentro do curso que a gente tem. E a internet não piorou isso? Porque eu fico pensando assim, parece que as pessoas pararam de ler, né? Vamos falar assim, a minha turma lia muito. A gente ia até a biblioteca. Eu sei que é saudoso falar disso, mas a gente ia à biblioteca, a gente emprestava o livro, aquele livro às vezes tinha cheiro bom, às vezes tinha cheiro ruim, né? E hoje eu não vejo mais as pessoas... Claro, compra-se mais livro, a gente vê isso, né? As livrarias, agora em queda, mas via que compravam mais livros, que você lê, você tem uma biblioteca em casa, mas... Não é decorrência também dessa internet, desse mundo todo virtual? Assim? Assim, a internet teve uma função um pouco de atraso em algumas coisas. Porque o que acontece? Hoje, em vez de eu ler um livro, eu tenho a possibilidade de ouvir um livro. Porque eu tenho lá podcasts em que a pessoa lê o livro para você. Então, isso já tem um déficit nesse sentido. Outra coisa que aconteceu, na internet tem tudo muito mastigadinho, né? Então eu tenho lá um Twitter com 280 caracteres e é o suficiente para eu ler? Não é o suficiente. As pessoas não estão lendo mais as obras, os romances. Então, o que acontece? A leitura, além de ajudar na criatividade, você entra no mundo daquela leitura, te ajuda também na parte de escrita, porque você vai olhando as palavras e vai gravando como se escreve as palavras, então já diminui erro ortográfico, diminui erro de pontuação, porque eu vejo as pontuações ali também. Então, com certeza a internet teve um impacto nisso e vai da gente agora fazer todo um movimento para resgatar de novo isso de alguma forma, né? Ou tentando fazer com que a gramática seja ensinada do jeito que eu ensino, ou talvez até incentivando a leitura de outras formas. Existem canais que são os canais de livro, que fazem análise de livro. E aí incentivam as pessoas a lerem o livro dando uma resenha. Já é alguma coisa também. Então, eu ia falar bem isso da resenha. Na época do colégio, a gente lia o livro e tinha que fazer, né, um resuminho para a professora no papel ao máximo. E hoje, até hoje, quando eu quero gravar algo, eu tenho que escrever. Né? Eu só ler para mim, Sim. ou só ouvir, Sim. Ok, se eu estiver concentrada aqui ouvindo, né, parei tudo, eu até gravo. Mas se eu estiver cozinhando e estiver ouvindo, a pessoa vai me falar, eu acho que é alguma coisa sobre vai faltar leite na semana que vem, né? Eu não sei datas. Como que a gente poderia fazer isso para reverter esse processo? Por exemplo, eu tenho um filho de 13 anos, né? Que eu estava comentando, chorando minhas dores aqui. Para
para que a gente consiga trazer eles, assim, porque você obrigar, filho, leia e faça um resumo, é chato, Não, né? não vai. Isso é o papel da escola. É. É o papel da escola, não o papel dos pais. O papel dos pais, acho que é incentivar a leitura de qualquer forma, sabe? Nem que seja começando com um gibi, para depois expandir isso para O um Gabriel livro mais... começou exatamente assim. Hoje ele lê Walking Dead, aqueles, né, Aham. a trilogia. Trilogia toda. E lê, são livros de 1000 páginas. Mas eu vejo que, assim, ele tem dificuldade. Na hora de escrever. Parece que a cabeça vai, sabe, e fica. Talvez o grande lance que está rolando no processo agora é que as coisas estão muito segmentadas, né? Então, o estudante de hoje, a geração de hoje, ela está ouvindo música, ela está assistindo televisão, está jogando joguinho e está ainda com a videoaula do professor ligado. Então, ele fragmenta o cérebro dele em um monte de coisa e a sensação que eu tenho é que ele acaba não fazendo nada direito. Faz tudo ao mesmo tempo e no final das contas não faz muita coisa direito. Não dá o foco necessário. Então, talvez para a família, pensando na família em si, a ideia é tentar incentivar, olha, agora é o momento de leitura, então senta e vai ler. Agora é o momento, se você jogar um videogame, vai jogar só videogame. Mas nós podemos fazer isso aqui no show. Aqui a gente vai fazer de tudo um pouco. A gente vai cozinhar, conversar e a Raquel vai falar como é fácil, né, Raquel? E nesse mundo todo aparecer, ficar bem, ser visto pelas mídias sociais. Pois é, o papo tá agradável, mas já tem o pessoal cobrando ali, porque afinal domingão, a fome vai chegando. E do jeito que as pessoas ficam com fome, esperando pela comida que vai ser preparada, há também empreendedores que, assim como o professor Noslen, cruzaram esse caminho, né? O professor Noslen, nos bastidores, conversou com a gente, falou que foi muito desafiador chegar à posição que ele chegou. Né? Você encontrou resistências por parte da família, de colegas, de concorrentes, então nem se fala. E é interessante pensar que um professor possa olhar para um outro sendo concorrente, né? Porque quando a gente pensa na educação, a educação ela é uma coisa só. Exato. E todos os professores tinham que estar trabalhando em prol da educação. Então, eu não consigo enxergar um outro professor como concorrente. Sim. Mas eu tive muita resistência de amigos, colegas de trabalho, quando surgiu o meu trabalho no YouTube, dizendo que o YouTube não é lugar de educação, que o YouTube é lugar de fazer entretenimento, qualquer outra coisa menos educação. E eu insisti, não, é possível fazer educação no YouTube, dá pra fazer, dá pra levar algo de qualidade pra galera. Quebrou esse preconceito, quebrou essa barreira, mas precisou de tempo e empenho para isso. Então, é interessante também mostrar a você, empreendedor, que é possível vencer essas barreiras, essas resistências, esses preconceitos. Se você tem um negócio no qual você acredita, se você tem uma empresa, um empreendimento, uma marca, um negócio que seja, no qual você realmente acredita, fale com a gente. O Show Gastronômico dá esse abraço e acolhe boas ideias. Para nós é sempre um prazer falar de boas ideias. Então, muito bacana receber, ouvir, conhecer a sua história e, de repente, quem sabe, falar dela também. Muito legal, professor. Grande exemplo de superação, obrigado, de resiliência e de vitória, afinal, em prol de uma causa maravilhosa que é a educação. Obrigado. Né? Vou deixar vocês aqui com esses preparos maravilhosos. Você já fez essa receita? Eu não. Não? Quer cozinhar? Quer ficar só de olhando? Você que manda aqui. Você aqui a gente colocou tá pilotando água, tudo. Né? A água nós vamos cozinhar a massa. Qual massa você prefere? Nós temos o rigatoni ou temos o garofalo, que é como se fosse um caracolzinho, mas ele é aberto. Né? Tá. O mac and cheese geralmente ele é feito com uma massa cotovelo caracol, por quê? Porque ele é furadinho, como se fosse esse daqui, mas o molho entra dentro, então quando você come, o molho fica dentro, ele fica meio recheadinho. Tanto faz, pode escolher. Então, beleza, eu vou nesse aqui então, já Vai que ele é parecido então, com o caracol. Água e sal. Pessoal, qual é o erro de cozinhar massa em casa? O pessoal põe um fiozinho de óleo. Não se põe óleo. Por quê? Porque a hora que ele pegar esse molho de queijo, molho de tomate, ele vai escapar, porque ele tá liso. Então assim, água e sal. Ah, mas eu cozinhei com muito tempo, grudou. Põe na água quente de novo, um banho, fechou. Para o mac and cheese, a receita é meio básica. O que a gente faz? A gente faz um roux, que é farinha e manteiga. E depois esse roux fica... Eu gosto dele marronzinho, né? Para dar essa queimadinha na farinha, para não ficar com aquele gosto de trigo. E vamos adicionando leite até que ele vire o bechamel. Água, leite, noz moscada e sal, nós vamos ter o bechamel. O bechamel é um molho mãe. Então, assim, dele nós vamos transformar. Nós vamos colocar um belo parmesão, um queijo mussarela ralado, nossa noz moscada e um queijo cheddar.
Pra quê? Pra ele ficar com aquela cor amarelinha, gostosinho, né? Cheddar. Só que assim, só o cheddar sozinho, algumas pessoas acham que ele fica mais... ele é mais forte, né? O cheddar é um queijo mais forte, assim. Então, quando a gente coloca o parmesão, que ele é curado, né? Então ele é mais sequinho. O mussarela dá aquele puxa-puxa que todo mundo adora. Então nós vamos começar a fazer o nosso roux. Bem tranquilo, fogo baixo. Fogo baixo, vamos colocar a manteiga, vamos colocar o trigo. Pessoal, eu vou fazer aqui de olho, tá? Porque a gente faz tanto no restaurante, mas assim, qual é a medida para se fazer em casa? Para 1 litro de leite, o que a gente põe? A gente põe 60 a 70 gramas de farinha para 60 a 70 gramas de trigo. Deixa, vocês vão ver como é que ele fica como se fosse uma papinha, um creminho. Esse creme a gente faz conforme a cor, vai ter o roux branco, o begezinho, que é o mais queimadinho, e o queimado para quem gosta. Esse queimado ele fica com gosto de noisette, eu já falei para vocês. Da manteiga, quando ela fica queimada, ela fica com gosto de nozes, assim, que é delicioso. Mas para esse processo eu não gosto muito. Então, ó. Ele vai derretendo, eu gosto que ele derreta um pouco, vou misturando. Esse é um prato muito rápido, é um prato muito confortável de fazer, não tem erro, o pessoal gosta. Mas eu não quero fazer esse molho. Qual é a alternativa que tem? Compra catupiry, né? O copo de catupiry, não quero fazer o roux. Compra o copinho de requeijão, coloca o cheddar, coloca creme de leite. Eu vi, né, que tem os fundis. Tem um fundi de queijo, você pode usar um fundi desse pronto e só vai acrescentando a tua criatividade. O quê? Aqui a gente tenta que seja fácil, né? Vamos facilitar a vida. Não é todo mundo que tem tempo para cozinhar, não é todo mundo que tenha vontade, né? Poxa, às vezes eu vou receber uma visita que eu nem estava esperando. Mac and cheese é super fácil. Então, na verdade, é o gosto do freguês a maneira de construir esse molho, né? Eu acho muito importante a gente mostrar essa facilidade. As pessoas às vezes tendem a... Vou usar aqui uma palavra, gourmetizar. Gourmetizar, boa. Gourmetizar é digamos, uma criação, né? Uma palavra que não existia. Que não existe, né? E aí agora pegaram essa palavra gourmet, que vem do francês. E gourmetizar é um verbo que surgiu. É muito comum acontecer isso também na língua, né? A gente fazer igual eu falei da palavra show, né? Mas fazer esse neologismo, né? Construção de uma nova palavra. Então quando eu falo gourmetizar, é um verbo criado a partir de gourmet, bem interessante isso. É engraçado, né? E todo mundo entende, né? Você Sim. fala assim, tô gourmetizando. A pessoa, Gourmetizando, tá saindo daquela trivial, né? Isso. E então, ó, tá vendo como ele vai ficando bem papinha? Então a gente vai deixando, né? Fogo baixo, sempre. O roux sempre feito em fogo baixo. Às vezes o pessoal fala, ai, queimou o roux. Mas fogo alto não faz, gente. Fogo alto é para selar a carne. Fogo alto é para ferver a água pro café, né? Aí é bom. Que nem pode ser fervido, Pra selar né? a carne é bom também, a carne eu gosto. Que todo Se fosse mundo... churrasco, eu me arriscava. O pessoal fala assim, mas ferve-se água para café. Não pode, né? Café não é. O café você tem que tirar com 85 até 90 graus, né? Por que vocês usam Aventurelli? Eu tô curiosa para perguntar. Então, a minha esposa gosta muito de cozinhar e ela pesquisa muito, né, as qualidades das coisas e ela pesquisou. Gosta? E ela falou, essa farinha Aventurelli é a melhor que tem para cozinhar e a gente sempre compra Eu essa. gosto dela, eu acho que ela fica assim, uma cor tão bonita, né? Pra Isso bolo. é coisa da minha esposa, sou sincero dizer que eu só como todas as coisas que ela faz, e como bastante. E realmente eu gosto muito do sabor que tem essa farinha também. A gastronomia, o que te sugere, assim? Tem algum momento de abraço, assim, que você pensa... Pra mim, gastronomia é pensar em reunir os amigos, reunir a família, comemoração, celebração pra mim. Gastronomia é isso. Engraçado como tem isso com a comida, né? Eu fico pensando assim, não que não aconteça, mas ninguém chama assim, eu quero brigar, vamos almoçar junto? Né? Exatamente, ninguém chama alguém pra brigar na hora de comer, né? Pelo contrário, é sempre assim, tem alguma coisa pra comemorar, tem algo interessante, importante pra te contar, vamos tomar um café, vamos comer alguma coisa.
Aqui em casa a gente faz muito essa cozinha de cozinhar a 4 mãos, né? Eu não sou o cozinheiro, eu sou o cara que corta as coisas, tal, separa as coisas, minha esposa é quem faz mesmo. E a louça, né? Que a louça é minha parte também, essa. A louça é sua? Nossa, eu vou vir cozinhar aqui então, porque lá em casa eu cozinho e eu tenho que lavar ainda, né? Mas bota o Gabriel pra lavar a louça. Ô mãe, nem queria comer. Crianças eu falo que são a alegria, né? Uhum. E os adolescentes eu acho mais engraçado ainda, né? Porque pra eles assim, se eu não comer eu não preciso lavar, né? É bem mais fácil. Eles Ó, pensam tá a vendo? parte. Ó, esse é o ponto que ele vai... Ele ainda tá clarinho. E ele quer mais esse douradinho, assim. Então vocês cozinham bastante em casa? Bastante. Tanto que a gente quer reformar essa cozinha e deixar com mais espaço de bancada e tudo mais. A gente vai mudar um pouquinho, vai tirar a parte onde está os armários de guardar mantimento, vai colocar lá para a área de serviço e vai deixar mais espaço de bancada. A gente vai dar uma boa reformulada aqui para deixar mais... E olha que a sua cozinha já é muito boa, muito boa. Ela tem espaço, né, você viu? Dá pra andar, né? Quanta bancada tem? E a gente quer dar uma melhorada na cozinha para deixar melhor, né? A gente quer botar uma coifa, que a gente não conseguiu colocar também ali, para poder deixar bem organizadinho. Até é possível que a gente mude até de lugar algumas coisas, talvez trazer o fogão mais próximo da pia, não sei ainda. É engraçado, né? Eu fico pensando assim, hoje eu tenho, né, vários aplicativos e apps, enfim, o site. Como a gente consegue ter ideia de tudo na internet, né? Sim. Para pesquisar essas coisas, né, você tem referências inúmeras na internet. E a internet é interessante por isso, porque ela tem de tudo. Tudo que você quiser você encontra. Então você encontra gastronomia, você encontra educação, você encontra para consertar um chuveiro, você encontra tudo na internet, né? É muito interessante. E se a gente souber usar bem a internet, a gente pode fazer tudo pela internet, tanto que esse momento de pandemia está mostrando isso, né? Está mostrando isso. Que a gente tá em casa quase que não refém, mas assim, a gente necessita da internet, né? Sim. Eu fico pensando assim, se tivesse tido uma pandemia quando eu tinha 20 anos, 15 anos, que a gente não tinha. Exatamente. Eu, por exemplo, senti mais o impacto da pandemia em relação a não encontrar os amigos, familiares. Mas em relação ao trabalho, basicamente eu dobrei, né, minha quantidade de trabalho. Olha que bacana! Home office, você já vinha, né, de um home office. Ele melhora pra você, assim, tipo... Porque as pessoas falam que elas produzem mais em home office, né? Eu sou um cara muito de estar com as pessoas, né? Ser professor é isso, né? Estar com as pessoas. Então, eu não gosto do home office por isso. Mas, ao mesmo tempo, no tipo de trabalho que eu faço hoje, não impactou tanto, né? No trabalho que eu faço. Eu montei um mini estúdio aqui em cima, num dos quartos que eu tenho, e aí estou gravando as aulas por aqui também, então... Ó, nesse ponto, a gente vai adicionar o leite, ó. Tá vendo como ele muda de cor? Ó. Né? Ele já tá quase marronzinho, assim, bem claro ainda, né? E aí eu vou pedir pra você começar a ralar então os queijos. Tá bom. Já que você é Vou ralar então. o auxiliar perfeito. Auxiliar de cozinha. Né? Deixa eu pegar um... Onde eu vou pegar um potinho agora? Deixa eu vir aqui. Qual foi a maior dificuldade que você teve agora na pandemia, assim, que você sentiu, né, fora, assim, alimentação, trabalho, o encontro, né? O encontro dos amigos é uma coisa assim pessoal, né? Eu senti uma dificuldade que a minha casa antes era o meu refúgio, o lugar que eu me escondia, que eu descansava. E aí virou meu lugar de trabalho, virou tudo junto, né, dentro de casa. E isso foi uma coisa que pegou um pouquinho pra mim, assim, confesso que não foi muito agradável, mas necessário, né? Necessário. Bacana. E você acha que aumentou, assim, o consumo em casa? Porque as pessoas têm me falado o seguinte, nos nossos clientes, que eles pediram muita comida delivery, né? Primeiro teve assim, o primeiro momento foi cozinhar em casa. Sim. Eu sou saudável, eu vou cozinhar, eu vou comprar uma alimentação balanceada e daí começou a cansar, né? Porque você cozinha, você tem a sujeira, você tem que limpar depois. Sim. E agora eles falaram que já estão com saudade de retornar pro delivery. Então foi um movimento assim que tá... Vamos ver aqui. Eu tenho que pegar um ralador agora. Ele tá aqui quentinho. Ó, essa parte aqui é uma parte mais chatinha, tá? O pessoal que vai fazer rua em casa. Por quê? Porque sempre que você misturar um roux quente, você tem que misturar uma bebida gelada. Senão ele embola.
E às vezes a pessoa fala assim, ai, perdi meu roux. Tem mais leite, professor? Ó, Tem tá mais vendo? Ó, leite. Mas você vai ver que a hora, até a gente misturar todo o leite, ele vai ficar bem limpo. Eu não quero um roux muito mole, porque como eu vou misturar com os queijos, eu quero que ele fique bem cremoso. Ó, mais leite. Vamos ralar isso aqui. Então vamos pondo bem devagarinho, sem pressa. Quanto que eu ralo de queijo? Metade, menos da metade. Menos Acho que da metade? essa peça tem 200 gramas? Essa aqui acho que tem 250. 250? Não, minto, essa peça tem 500. Ah, então menos. Menos da metade, tá? Tá. Ah, vamos testar as habilidades do professor agora. Tô ralando, ralar ainda vai. Pois é, tô aqui segurando, né? Tem que dar aquele apoio, porque vai que o negócio escapa e aí a gente perde o queijo todo. Não pode. Agora eu vou aumentar o fogo, porque agora eu quero que ele desgrume. Mais que isso, menos que isso. Não, tá ótimo. Um pouco de parmesão. Ralo junto ou não? Pode ralar tudo junto. Tá. Aham. Um pouquinho de paciência. Ele vai ficando bonitão. E a venda? Como é que tá a venda dos seus cursos, assim? Então, aconteceu agora nesse momento exatamente um processo meio que... A recessão que chegou para todo mundo, né? Então, Sim. as pessoas meio que abriram mão um pouquinho de gastar com o que aparentemente é supérfluo, né? E nesse caso aí, a minha plataforma de educação entra um pouco nisso porque as escolas estão fornecendo aulas online. Então, o meu site acabou dando uma diminuída aí de leve nessas vendas. Creio eu que passando esse momento aí, e eu creio que vai passar meio logo, não vai demorar muito, as coisas possam voltar ao normal. Mas mesmo assim ainda, certamente ainda a gente consegue seguir adiante com o projeto, né? Não tem problema nesse sentido, mas eu senti uma pequena queda ali. Sim, É. eu estava conversando, com uma professora que foi me visitar até o restaurante e ela falou exatamente uma coisa assim que a gente pensa em mil coisas, né? Falando em aula online, e ela falou assim que os professores não estavam preparados para isso, né? Exato. Que você até comentou ali antes na nossa conversa. Por quê? Porque as pessoas acham que assim, vou pra internet e eu vou ser eu mesma. Aham. E ela falou assim, tem toda uma preparação que as pessoas não estavam. Olha que lindo que ele fica. Vocês viram? É só ter paciência, ó. E ela falou assim, que as pessoas mexendo sempre é um processo mais chato. Que as pessoas fazem isso, elas acham que vão pra internet e elas vão pra internet achando que eu vou chegar, vou dar aula, a aula vai ficar ótima, né? E ela falou, e existem vários complicadores, por exemplo, que os professores não estavam com a internet legal em casa. Exatamente. A qualidade da internet. Né? Isso é uma coisa que até eu mesmo senti. Porque como eu tinha internet em casa para uma coisa mais familiar, era uma internet mais simples. Eu tive que aumentar um pouco a qualidade da minha internet em casa Exato, também. E daí diz que os alunos falavam assim, professora, eu vou botar mais um pouquinho de água aqui, que acabou evaporando, falei demais. E daí ela falou assim, professora, a próxima aula vai ficar sem cair? Ah, E daí ela falou assim, gente, daí eu fui pra entender por que estava caindo. E aí quando você entende que está caindo, o que você pensa? O que eu faço? Para onde que eu vou, né? onde que eu vou, Ah, não, a senhora tem que aumentar seu plano, né? Porque... Exato, e ainda sai do bolso do professor, né? Então ela falou assim, exato, ó, tá ótimo. Tá ótimo, sim? Aham.
Tem Então mais ela um falou pouco. assim, o que que acontece? As pessoas não se ligam disso, o que que é uma aula online? As pessoas acham que é fácil, vou dar aula online, né? Sim. Mas existe toda uma preparação, e ela falou assim, a preparação do conteúdo online é muito mais desafiador do que pessoalmente, como nós estamos conversando aqui, Sim, né? exatamente, porque pessoalmente você consegue olhar no olho do aluno, você vê quando ele está com dúvida, você consegue tirar essa dúvida na hora. No online você tem que prever o que o aluno vai ter dificuldade. Então você está dando a aula o tempo todo, imaginando, esse momento eu sei que o aluno não vai entender, então você vai ter que repetir aquele momento, aquele conteúdo. Você tem que ter um outro tipo de interação com a câmera, imaginando o aluno do outro lado, imaginando a cabecinha do aluno do outro lado. Então tem esse preparo todo. Então você acaba até se antecedendo. Antecipando, você tem que antecipar os possíveis cenários. E você acaba tendo que. Por isso que quem já está na internet há algum tempo tem um pouco mais de prática nisso, já tem mais dinâmica para isso. Então, os professores estão sofrendo mesmo nesse momento e se quiserem também podem contar comigo, estou aqui para ajudar os professores também. Pessoal, vocês viram que bacana? Quanta coisa a gente tem para aprender, que às vezes assim, o pessoal acha que assim, é só uma aula de culinária, você aprende, né? É só aula de português. Eu acho que você aprende em tantas coisas, e tem tantas coisas que estão ali à disposição. Sim. Né? Como eu te falei, eu vi seus vídeos lá. São gratuitos, né? E os do YouTube tem aquele, um tipo de resumo do conteúdo, e daí na plataforma eu faço tudo bem, né, bem, digamos, bem destrinchadinho ali para todo mundo entender tudo do zero. Mastigado, Bem mastigadinho mesmo, até demais né, na plataforma. Qual é a dica hoje para quem fala assim, eu não gosto de português? Primeiro é parar de falar que não gosta. Perfeito, acho ótimo. Primeiro é isso. parar de falar que não gosta. E segundo é tentar enxergar o português como algo mais simples. Tanto simples que a gente está falando de língua portuguesa aqui, está todo mundo nos entendendo em casa. Então a gente usa a língua portuguesa 100% da nossa comunicação, né? Nós falando de língua portuguesa nativos. Então, muito parte disso, né? Parte da galera, primeiro, tentar olhar para a língua portuguesa sem ser um bicho de sete cabeças, porque ela não é. Né? Já um processo inicial e depois se arriscar a assistir a aula online, ver professores diferentes dando a mesma aula. Isso é importante. Vários professores diferentes dando a mesma aula, são várias didáticas diferentes. Isso pode facilitar também. Agora vamos misturar os queijos, ó. Não tem um belo parmesão, vocês vão ver que vai ficar bonito. Vai ficar super cremoso. Olha, olha. E aí, alguém que não esteja com vontade, ó. Olha. Deu fome. Olha. Gente, isso aqui é um mac and cheese. Ó. Macarrão com queijo. Tá ótimo, tá valendo. Vocês iam achar que isso aqui é um macarrão com queijo. É um mac and cheese. O cheese é aquele sorrisão, né? Eu acho que é isso. Por isso que a gente não fala macarrão com queijo. Mac and cheese, né? Você sorri só de lembrar do macarrão. É cheese, ó. Né? Então, eu falo sempre isso, né? Cada um, como na gastronomia, cada um precisa achar o seu ponto, né? Mas eu não gostei dessa receita. Procura outra. Sim. Procura queijos que te agradam. Procura fazer. Esse preparo é demorado, não gostei, quero... Gente, faz o teu jeito. Eu acho que, assim, sempre é muito importante. Como você falou, acha o teu professor. Sim, não gostei desse jeito, procura outro. Tem várias didáticas diferentes, tem várias maneiras de aprender. O que importa é você aprender. O que importa é você fazer do seu jeito, é isso mesmo. Ai, ó. Olha, tá bonito, Eu hein? acho lindo. Aí nós vamos deixar, lembrando sempre a massa tem que ser al dente, tá, pessoal? Porque você vai gratinar ele. Então, se você, pense aqui, ó, a caixa sempre tem a especificação, ó, cozinhar por 12 minutos. Então, o que eu vou fazer? 12 minutos é para servir. Lógico que a massa, a italiana, eles sempre pedem mais al dente do que o brasileiro. O brasileiro gosta da massa um pouco mais cozida. Mas eu vou tirar ela aqui com uns 8 minutos. Tá. Porque nós vamos pôr no forno. Então, você imagina, mais esse tempo de eu vou cocção. pedir para você ligar o seu forno. Que... Quantos graus? Pode ser 200, 220, é só para gratinar. Tá aqui, 200. Eu vou dar aqui para você provar, já que você é o nosso convidado. Vou colocar o cheddar. Tem até um cronômetro se você quiser aqui, ó. Nossa, eu quero.
Pode pôr aí uns 10, 12 minutos. A gente conversou tanto que eu nem sei como é que tá de tempo aqui. Estamos falando demais, produção. É a produção que tem que cortar a gente, senão vamos embora. Então nós temos um tempinho aqui. Nós estamos conversando bem, mas tá na programação. Tá na programação, então tá bom. Senão... Outra coisa que às vezes o pessoal acha assim muito engraçado é que o pessoal tem mania de estudar em véspera, né? Funciona estudar em véspera? Então, assim, eu vou dizer pra você que funciona pra aquela prova. Ah, entendi. Entendeu? Para aquela prova funciona, mas para o resto da sua vida, provavelmente você vai ter que fazer sempre isso. E por isso que a gente tanto bate na tecla de as pessoas estudarem sempre um pouquinho todo dia. E aí você vai aprendendo o conteúdo, não só grava o conteúdo. Você vai aprendendo esse conteúdo dentro de você, na sua cabecinha, e nunca mais esquece pro resto da vida. Porque hoje o aluno olha assim, eu vou fazer uma prova, então eu preciso desse conteúdo para essa prova. Tá, mas tem que lembrar que essa prova só existe porque a escola, o professor da escola quer que você aprenda alguma coisa para a tua vida. Então aprender para a vida é muito melhor do que aprender para uma prova. E é menos chato também. É isso que é importante. Então uma das coisas que eu tento prezar muito na maneira de apresentar o meu trabalho é isso. A gente vai aprender para a vida. Tanto que agora eu tenho um quadro no meu canal que eu faço uso da língua portuguesa no dia a dia. Eu estava fazendo batalha entre hinos de futebol. Fazendo interpretação dos hinos de futebol. E aí, o hino mais bonito, as pessoas votavam para ver quem ganhava na interpretação do hino. Então, era uma aula de interpretação de texto com base nos hinos dos times de futebol. Passei aí 2, 3 meses fazendo isso. Primeira prova para o nosso anfitrião. Vamos ver. Aí me diz se precisa mais cheirinho. Sal, mais cheddar. Posso perguntar mais quantas vezes para ter a resposta? Fiquei em dúvida, né? Fiquei em dúvida. Tá ótimo. A gente sempre... Pessoal, ó, se achar que tá muito firme, tá? O que a gente faz? A própria água da massa, tá? Você vai ver que ele já afina, ó. Você viu como ele já afinou, ó? Rapidinho. Porque a gente não quer uma massa seca, né? A gente precisa que ela fique úmida também, ó. Continua o fio, não tirou, ó. Mas ela já fica mais soltinha. Então a gente já passou aqui, tem mais 2 minutinhos da massa. Eu vou também lhe dar pra provar. Não, tá bem dura ainda, não precisa. Água, lembrando, só com sal. Eu gosto bastante de pôr sal grosso, tá, pessoal? Gosto de farinha, ficou... Não, dá gosto de queijo mesmo. Então essa é o grande segredinho que o pessoal tem quando você faz esse roux, né? O bechamel. Às vezes você come um bechamel e fala que tem gosto de trigo. Farinha. É porque não torrou bem, não deu essa queimadinha, né? Não apurou. Quanto mais você apura, menos gosto de farinha tem, mais esse sabor fica da manteiga, Da né? manteiga, manteiga com queijo. Tá ótimo. Nossa, eu podia comer só isso aí, ó. Ó, esse daqui é uma base que pode ser para fundir, tá, pessoal? Então vocês viram que numa receita a gente vai colocar 2. Esse daqui, um fundizinho de porcelana, né? Um ramequim de porcelana, um richozinho, uma velinha embaixo. Ou, não tenho, aquece no micro-ondas de tempo em tempo. Né? Vamos usar a palavra do momento, a gente chucha, né? Dá uma chuchadinha, né? É chuchar, né? É o verbo chuchar. Esse eu não conhecia. Eu não sei de onde inventaram, mas assim, tudo é chuchado, né? No potinho. Então você pega uma batata e chucha. Eu achei que era chunchar, né? Que é do Paraná, Que é né? chuncho. Que é chuncho. Que é Mas chuncho é você Eu falei, mas não fazer é uma pra coisa... fazer chuncho, é pra, né? É pra passar. E daí... Não, Chuchar. é chuchar. Conhecia não. Vamos mas dar uma chuchadinha. uma chuchadinha. Mais uma que eu vou colocar no meu dicionário de gírias. Então, vamos lá, vamos ver se está bem al dente para nós... Tá bem firme e tá bem quente, tá? Tá. Não sei se você gosta de vou massa. pegar um. Não tá tão quente agora já. Já não? Já tá mais... É só... Como é que tá? Tá muito firme? Tá al dente. Então a gente já vai tirar. Vou dar uma amolecida. Só com sal já fica bom. Já. Não, massa, eu falo, eu sou apaixonada por massa.
Essa receita aqui, você pode fazer com pão amanhecido. Lá vou eu dando as minhas dicas, né? Com pão amanhecido, né? Você pode pôr essa camada de queijo, gratina, passa e serve como aperitivo. Sério? Tem um escorredor de massa? Tem. Eu Eu vou só esqueci de pedir. achá-lo. Já tá aqui. Mexendo na casa da dona Deixa eu ver. Acho que tá aí. Lá dentro daquela panela de trás, lá, vamos ver se não tá lá. Não tá aqui. Não achou? Não. Aham, achei. Achou? Acho que tem outro aqui. Não, não tem. Ah, esse aí. Pessoal, uma dica, tá? O pessoal às vezes a gente acha que o quê? Que você põe e vai jogar, certo? Uma dica para fazer com o escorredor. Se for uma panela do mesmo tamanho, ó. Ah, muito mais fácil, né? Eu vejo as pessoas fazendo aquele sofrimento. Eu sempre faço sofrimento. Não, você só... Se você tiver do mesmo encaixe, né, ó. Pronto. Nossa, muito Ó, mais pessoal. fácil. Eu acho que é uma dica bem boa, né? Acabou. Não sofre, não sai. Tá aqui. Muito mais simples. Pessoal, agora nós vamos pôr. Tem algum queijo predileto? Eu É. gosto muito do gorgonzola. Gorgonzola. Gorgonzola é um dos meus preferidos. Pode mudar a receita e colocar gorgonzola. No lugar do mussarela. cheddar. Ah, do cheddar. Tá. Você vai ter uma outra. Ó, então, massa. Agora a gente vai fazer aquela baguncinha básica. Não quero fazer bagunça porque eu tô na casa do professor. E nós vamos jogar um pouco da mussarela por cima, tá? Por isso que a gente não ralou tudo. Quer que eu rale mais um pouco? Quero mussarela? mais um pouquinho, Tá. tá? Fechou. Ah, mas eu quero aquele mais molhadinho. Gente, um pouquinho mais da água da massa você vai tendo o molho do jeito que você gosta, tá? Eu gosto ele mais assim. Então vamos ralar mais um pouquinho aqui. Sabia que a palavra mussarela, né? Tem duas escritas em português? Então, você sabe que eu vejo... Vou te falar por que eu vi. Daí você vai me dizer, né? O dicionário do telefone, do celular, ele coloca mozzarella. Mozzarella. Com um Z só. Ah, com Z, tá. Mozzarella. É escrito em italiano, sim, né? É, mas não é o mozzarella que é com dois L's, que é o italiano, não é? Não, na verdade, em português tem duas escritas. Com que é o C cedilha Com cedilha. e com os dois S, Isso. né? Que é aceita Isso, as tranquilo. duas, aham. E agora eu vejo que tem no dicionário esse mozzarella, daí eu fico Mas pensando... mozzarella, eu jurava que isso era o italiano. Pois então, eu também acho que tá ótimo. É, tá bom. Ó, vamos ver aqui. Bom, minha esposa é professora de italiano, depois eu vou perguntar pra ela. Olha que legal. Forno pré-aquecido. Ah, eu quero muito mais queijo. Gente, à vontade, né? A cozinha democrática. Põe pro forno. Aqui vai ficar 10 minutos, a gente vai por mais 10, Mais 10. até que ele fique tostadinho. Você vê, é uma receita muito fácil. Quer que eu ponha os 10 minutos aqui? Por favor, muito fácil. Se alguém falar não dá pra replicar, né? Qual é a parte mais difícil? O bechamel, né? Essa é a parte mais difícil.
feito o bechamel que você pode ter em casa, na geladeira, pronto, né? De outro dia, coloca os queijos que você tiver em casa, apura, massa al dente, guarda sempre um pouquinho do caldo, como eu deixei ali, guardei um pouquinho dessa água da fervura da massa, porque ela também tem sabor. Mistura, eu quero um molho mais líquido, quero que... Coloca do jeito que você gosta, deixa gratinar e bom apetite. Pessoal, então aqui, voltando, professor Noslen, eu quero que você passe todas as suas redes sociais, eu sei que tem muita gente que vai estar procurando, que dê mais alguma dica, que mostre pra gente, assim, como fazer as pessoas se apaixonarem desse jeito, né? Eu vejo que é com diversão, que ele é leve, que tem piada, que não é chato, porque eu acho que assim, os alunos, eu vejo assim, né? Claro, vendo assim no macro, as pessoas estão muito mais interativas. Sim. Então, realmente, a aula, naquele formato que eu conheci, já não agrada mais as novas gerações, querendo né? ou não cabe mais. Né? A gente precisa pensar num modelo mais híbrido das coisas, um modelo que vai atender a necessidade do novo público. Porque é interessante a gente pensar nisso, a gente tem gerações, cada geração que passa, ela vem com uma novidade. Então essa geração que está agora já não é a mesma que a nossa. Né? No nosso tempo, do jeito que era dado aula naquele momento, funcionou para nós, né? E muito. Então a gente precisa aprender a se readaptar. Acho que a palavra é essa, readaptação. Foi o que eu fiz nesse meu processo há 5 anos, me readaptei para um processo novo de educação e que tem dado certo. E as pessoas estão tendo que se readaptar agora meio que na marra, né? Então muita gente fala pra mim assim, você sempre foi na contramão das coisas, né? Porque lá atrás quando eu criei a ideia do canal, eu fui na contramão. E agora, mesmo agora, eu estando na internet, as pessoas vindo pra internet, eu também continuo na contramão, porque eu tô usando o hino do futebol para fazer língua portuguesa, eu tô usando a análise de comentário do canal para falar sobre língua portuguesa, então eu continuo na contramão. E não tô na contramão por ser, quero ir contra os outros, não, porque eu acredito nisso. É diferente, eu né? Acho que assim, você se reinventou agora de uma coisa que você tava na contramão. Exato. Né? Tipo, as pessoas tiveram que se recriar, sei lá, né? Readaptar. Se readaptar e você já está indo um passo a mais, que você já está se reinventando do que você dessa adaptação. Aquela adaptação servia para 5 anos atrás, hoje já tem outra demanda. E a internet é isso também, a internet ela é muito dinâmica nesse sentido, então a gente tem que estar o tempo todo nessa readaptação, assim como a língua portuguesa está o tempo todo evoluindo e se transformando também em todo momento. Então, se você quiser aprender língua portuguesa comigo, fique à vontade de passar todas as minhas redes que eu tenho por aí, eu tenho o YouTube, né, youtube.com/professor Noslen, no Instagram, @professor Noslen, Twitter, @professor Noslen, Facebook, professor Noslen, e o meu site, professornoslen.com.br, tem tudo de língua portuguesa, desse jeito meio diferente, meio careca barbudo e barrigudo, desse jeito aqui, né, tentando fazer de uma forma irreverente, objetiva, clara, fazendo com que as pessoas possam aprender língua portuguesa, não só para aquele momento, mas para a vida, que leve língua portuguesa para a vida e que a gente consiga desmistificar esse monstro que foi criado com a língua portuguesa. No próximo domingo a gente pode vir comer o mac and cheese? Poxa, tá convidadíssimos! Raquel, o que você achou? Conta pra gente. Eu acho incrível, eu sou filha de professores, para quem não sabe, então eu acho esse processo aí de democratização do conhecimento por meio da internet incrível. Sou super favorável a isso. Então, poxa, um barato, né? Um barato ter acesso a essa história, levar essa história para você, levar essa receita maravilhosa também, cheirosa, hein, galera? Bem perfumada para vocês. E lembrar que o Show Gastronômico está aqui de braços abertos para receber boas histórias e também pessoas que queiram facilitar seus processos e falar das suas marcas, dos seus negócios, das suas empresas, né? Eu queria também aproveitar e, por falar nisso, mandar um abração para a equipe do Day Off, que cuida do meu cabelo, das minhas unhas e me prepara para o vídeo. Cor né? maravilhosa, hein? Eu tava curti de olho, também. Sabe que é lindo. melhor? 15 dias sem me preocupar com esse assunto. É bom, é prático. Acho que para pandemia é bacana. Então é isso, show gastronômico. Agora vamos, enfim, saber do show gastronômico. Professor, o que o senhor pode falar sobre a origem aí da palavra gastronômica, né? Gastronômico. É legal falar de gastronômico, a palavra gastronomia, a gente sabe que gastro, né, vem do estômago, aí, né? Se pensar em gastro, qualquer coisa que tenha gastro no começo tem a ver com o estômago, até doença também tem as doenças do estômago que vem gastro. E gastro vem do grego, né, gastros, e é interessante você pensar na ideia de gastronomia. Gastronomia é o ensino, a aprendizagem das leis do estômago, das coisas que acontecem no estômago. Então o show gastronômico, né, vem esse show que é o evento em si, e hoje a palavra show no Brasil é usada de várias formas, não só para evento, mas, por exemplo, eu costumo falar muito show, as pessoas falam assim, vamos fazer tal coisa, eu falo, show.
É uma aprovação já, né? Tipo, legal, é bom, divertido, tô dentro, né? Então, a palavra show recontextualizada. Então, esse show gastronômico é o show de como a gente agradar o estômago. Essa é a ideia. Bom, tá vendo a finalidade do programa? Grande e maior finalidade é essa. E é maravilhoso ter vocês com a gente. Pessoal, estamos aqui, lembrando, sempre cuidar do forno, tá? Eu vou tirar ele aqui para vocês verem como é que ele tá ficando. Eu acho que tá ficando assim, ó, fantástico. Agora eu dei uma aumentadinha no tempo, né? Para que ele faça aquela casquinha, né, do gratinado. Então vamos voltar. É uma receita prática. As pessoas têm perguntado, né? Qual é o rendimento? Esse tanto que a gente fez aqui para 1 litro de leite, o tanto de queijo que a gente usou, 200 gramas, são para 6 pessoas, tá? Então 6 pessoas comem. O mac and cheese, já chegou pergunta falando, o mac and cheese dá para ser prato único? Dá para fazer finger food, né? De novo, né? Em inglês, comidinha de mão, né? Potinho pequeno, ótimo para receber. Pode fazer ele como acompanhamento de carnes, legal, salada, bem legal também. Então assim, ele é um prato muito versátil. E vocês viram que dá para fazer com aquela base de queijo, outros tantos. Então, relembrando, né, quem quiser me procurar, Ju Fagundes _ ou no Pimenta Brasserie, a gente tem o catering, que é bem bacana. Levamos esses pratos prontinhos já para você, só para servir. Temos também o delivery e o takeaway, né? Você pega, nós temos uma promoção no restaurante para quem vai pegar, é mais barato do que nas plataformas, né? Que é um jeito da gente compensar a ida e vinda, né? A entrega, que daí é por sua conta, tá bom? Domingo que vem estaremos juntos. Espero que esse domingo vocês tenham um almoço bem gostoso, bem delicioso. E qualquer coisa nos procure, Show Gastronômico, e faça brilhar você também. Vamos dar mais uma voltinha aqui, vai ficar aqui. Ó, tá. Ai, opa. Ó, tá derretendo. Tá entrando o molho. Deixar mais um tempinho. Vamos ficar. Passar pra cá pra não te atrapalhar. Faltam 3 minutos aqui ainda para ele gratinar, tá? Então a gente vai aguardando aqui. Professor Nosley, nos conte mais alguma... não perguntamos uma coisa, ainda bem, lembramos. Histórias divertidas de ensinar. Achei que ia passar. Eu vou contar 2 histórias. Uma que é de sala de aula, do tempo que eu estava em sala ainda muito com os pequenos. Quando eu comecei a dar aula para os pequenininhos. Que era 2º ano, 3º ano lá do infantil, do Fundamental 1. E eu trabalhava num período integral, então eles ficavam de manhã comigo e à tarde eles iam para as aulas normais. E tinham meninos e meninos todos juntos ali, então a gente trabalhava com eles todo o reforço escolar, eles faziam o almoço deles e iam para ter aula normal na parte da tarde. E depois do almoço, todos escovavam os dentes e tal, e tinha que arrumar, pentear o cabelo, se preparar, aquela coisa toda. E aí, quem era o responsável em fazer as tranças das meninas? O tio. O professor aqui, né, que não tem como saber como faz trança, por uma questão bem óbvia, assim, né? E eu que fazia as tranças das meninas naquela época. E até agora, a outra coisa que eu ia contar é em relação ao meu nome, né? Muita gente tá falando, nossa, mas Nosley, que nome estranho, né? Nosley, na verdade, é Nelson ao contrário, né? Nelson de trás para frente, Nelson na contramão, como eu falei agora há pouco, né? Que a minha vida é ir na contramão, já começa pelo nome. Nelson na contramão, que é o nome do meu avô paterno. Meu pai, para homenagear o seu pai, inverteu o nome do meu avô paterno e deu de brinde para mim. Então, na verdade, Nosley é Nelson ao contrário. Muita gente acha que Nosley é um nome artístico. Não, é meu nome mesmo, tá lá na minha certidão de batismo, carteira de identidade, motorista, Nosley, né? Nelson é meu avô. A produção acabou de me lembrar aqui que eu tenho que servir para você provar. Isso é importante. Eu tô esperando só esse momento. Tô aguardando este momento. Essa é a parte mais importante de tudo. Eu tô só aqui. Ela falou assim, tu vai acabar. Eu falei, como vai acabar? Nem começou ainda. Nem começou ainda, vai acabar? Como assim? Tem uma luvinha? Tem uma luvinha, tem. Aqui, ó. Tem 5 minutos ainda, Ju. Vamos lá, então. Tem uma luvinha aqui. Precisa de mais É uma? muito difícil para você falar teu nome assim, tipo... Agora a gente não faz mais crediário, né? Mas antigamente a gente fazia muito isso, né? Mas sempre que eu vou fazer qualquer tipo de... crédito, por exemplo. Qualquer tipo de cadastro... E agora tá aqui o prato. Pera aí, eu vou pegar o prato aqui fora. Posso pegar ali? Vou mexer um pouquinho aqui só. Melhor prato fundo, prato raso, como faz?
Vamos ver. Então, vamos lá. Olha, tá bonito, hein? Olha só. Olha. Se fizer com a massa menorzinha, né? Você vai ter uma outra textura. Ficou bom o ponto? Ele agarra, não é? Muito bom. E a hora que você morde, parece que ele tá recheado com todo o creme, assim. Parece que explode na Gente, é sua um boca. prato muito simples, bem tranquilo. Vai bem Agora pode terminar, pessoal. Agora com tá o tranquilo. inverno, né? Vai bem com o inverno, vai bem com essa semana gelada que passou. Ah, ainda bem Hein, que Raquel? Cadê tem você? uma forma a Raquel ali, né? sumiu, gente. Eu acho que ela achou que Tava ela... fugindo da tentação. Natação, a Raquel, ela tá... Eu estou de regime, pra quem não sabe, então pra mim é bem desafiador ficar perto desse cheirinho aqui. Sério? Regime? Regime. É por isso que eu não faço regime. Imagina que eu ia perder, imagina. Não, mas um beijo pro pessoal da Magras que tá me orientando. Olha aí, ó, pessoal. Tá lindo, hein, Maravilha, Ju? nossa, tá. Arrasou. Pelo Pessoal, aspecto, tá com uma espero cara que vocês boa. tenham adorado, né? Manda as perguntinhas lá que a gente vai respondendo. Viram que é um prato bem tranquilo pra fazer, bem saboroso. Ele te abraça, não te abraça, né? Dá aquele calorzinho. E acho que foi ótimo, né? Hoje a Clara aparecendo, que sempre tá ali nos bastidores, né? O cheiro foi bom, viu? Ele veio pra cá Cheiro só tá pra... bom, o brilho, né, do molho tá... Pois é, muito legal ter vocês aqui com a gente. Fiquem conosco. Até o próximo domingo. Um grande abraço. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo